pessoal, você ainda que não me conhece, eu sou a psicóloga Sandra Marisa, sou mentora e idealizadora do projeto PAF. Sejam muito bem-vindos a essa live. A PAF é mentorias voltada para psicólogos e estudantes de psicologia do último ano que tem o desejo de alavancar sua carreira, empreender com sucesso na psicologia, fazendo aquilo que mais ama. Se você tem interesse de participar dessas mentorias, acesse na minha bio o meu site, tá? Lá no ícone mentorias, você vai encontrar no Saiba Mais que você vai ser direcionado diretamente para o meu WhatsApp. Lá eu vou estar conversando com você, explicando direitinho o que vem ser essas mentorias, a duração, valores, tá bom? Venha conhecer o nosso projeto da PAF, tenho certeza que você vai ficar, olha, impactado com a mão na roda que vai ser essas mentorias no seu desempenho, no seu desenvolvimento pessoal e profissional, ok? E nós estamos hoje na nossa 7ª live, né? Uma live de uma série de 10 lives. Hoje é a nossa 7ª live. Medo do sucesso. Por que será que muitas pessoas têm medo do sucesso? Será que é medo de arriscar, medo de perder, medo de falhar? Medo de não dar certo? Ô, Luísa! Seja muito bem-vinda, Luísa. Você é essencial nas nossas lives. Você faz falta quando você não participa. Ainda bem que tá dando para você participar das nossas lives. A Luísa é uma artesã, uma exímia artesã. Tem uns produtos maravilhosos. Ela tem o seu trabalho na Arte da Luísa, que é o seu empreendimento, né? Uma mulher batalhadora, uma mulher resiliente, que foi à luta, que não se paralisou, sabe? Com os obstáculos da sua vida. É uma mulher assim que tem enfrentado os seus medos e tem sido uma mulher vencedora. É uma mulher que serve de exemplo para todos nós. Mulheres, homens que querem empreender, visite o ateliê da Arte da Luísa, você vai ficar surpreso com os trabalhos dela, né? E agora ela está com trabalhos novos para o Dia das Crianças, trabalhos para o Natal. Vá lá, visite e faça sua encomenda, você não vai se arrepender, porque os produtos dela são assim, muito assim, delicados, no sentido de que assim, ela dá o máximo dela, sabe? São trabalhos maravilhosos, trabalhos lindos. Visite a Arte da Luísa, vocês não vão se arrepender. Boa noite, Luísa, obrigada pela sua participação. Então, né, o tema de hoje é o medo do sucesso, a armadilha do perfeccionismo. Oi, Gê, seja muito bem-vinda. A Gê também, ela vem direto do trabalho, ela é professora, ela vem direto e tem, né, nos prestigiado nas nossas lives. Muito obrigada, Gê, por esse apoio. A Gê é uma psicopedagoga também, uma exímia profissional, muito dedicada ao seu trabalho e tenho certeza que tanto a Luísa quanto a Gê, outras pessoas que têm frequentado as nossas lives, têm contribuído muito com seus conhecimentos, têm agregado, é um compartilhar, né? Um vai aprendendo com o outro e assim nós vamos crescendo em conhecimento. Isso é muito bacana. E hoje o nosso tema de hoje é medo do sucesso, as armadilhas do perfeccionista. Né? Dar o nosso melhor não é sinônimo de perfeição, né? Dar o seu melhor, dar o nosso melhor não é sinônimo de perfeição. Por quê? Todos nós temos, né? Somos sujeitos
a acertos e erros. Mas a pessoa que tem esse comportamento perfeccionista, ele tem uma autocrítica muito excessiva. Ele não admite erros. As suas tarefas têm que ser perfeitas o tempo todo. Ele tem essa cobrança com ele e com os outros. E isso acaba o quê? Acarretando um desgaste emocional muito grande para essa pessoa que tem esse comportamento perfeccionista, né? Ela é apegada a detalhes extremos. Imagine assim vocês, né? Que se vão assim, por exemplo, numa exposição ou num ateliê, a pessoa comum vai admirar, né? Aqueles quadros, vai ver a beleza linda dos quadros. Se você tiver com uma pessoa perfeccionista com você, ela vai estar o quê? Focada se o quadro está bem centralizado, se o quadro não está torto, porque ele tem, né, esse senso de autocrítica muito aguçado dentro dele, né? Então é uma pessoa que acaba sofrendo, porque para realizar tarefas, ela vai gastar muito tempo, além do necessário. E muitas pessoas perfeccionistas acabam até tendo mau desempenho, ela acaba até perdendo empregos devido a entregar tarefas com atraso, porque elas ficam assim, focadas assim, elas querem entregar as tarefas impecável, sabe? Sem erro. E aquilo faz com que elas acabem o quê? Se atrapalhando. Então, deixa eu pegar um pouquinho de água para não começar a tossir, né? E esse comportamento do perfeccionista pode estar ligado à genética, né, dela, ou fatores ou ambientais. Mas o que mais pega, né, na pessoa perfeccionista são o quê? São as causas, as questões psicológicas. É o que mais pega na pessoa perfeccionista, né? Ela desencadeia ansiedade, né? Transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, o tão famoso TOC, né? Insegurança, baixa estima. Então ela desencadeia vários transtornos devido ao quê? Esse comportamento perfeccionista, né? Vocês se consideram perfeccionista ou conhece alguém perfeccionista? Coloca aí para mim. Vamos estar interagindo. Vocês se consideram ou conhecem pessoas perfeccionistas? Sempre assim, né? Assim, no decorrer da nossa vida, é comum nós encontrarmos pessoas perfeccionistas, com esse comportamento perfeccionistas, né? Por quê? Porque elas não admitem errar. E muitas vezes essa pessoa que é muito perfeccionista, às vezes ela até acaba se recuando, sabe? Porque ela se sente assim até uma fraude mesmo. Lembra que nós falamos da síndrome do impostor nas outras lives? Porque ela acha que não vai, sabe, dar certo. Ela tem medo de falhar. Aí é onde que ela acaba se procrastinando. Ela acaba se recuando. A Luísa falou, eu conheço, a G conhece, eu conheço e dependo das situações. E sou um pouco também, né? A G, ela se vê um pouco assim, com esse comportamento perfeccionista, né? De querer entregar o trabalho impecável, sem erros, né? E isso acaba assim, como eu falei, né? Prejudicando um pouco a pessoa, porque a pessoa acaba assim se recuando, causa um sofrimento
de insatisfação interna dentro do ser humano, da pessoa que é assim, que tem esse comportamento perfeccionista. E o que nós vamos estar abordando nessa live, né? As armadilhas que tem por detrás desse comportamento perfeccionista. Olha só o que acontece, né? Em relação a si mesmo, né? Ela estabelece padrões extremamente altos para si mesmo, né? Então, essa cobrança excessiva dentro dela faz com que, né, ela precisa ser muito impecável. Ela fica muito assim apegada a detalhes. Se ela tem que entregar um trabalho, tem que estar impecável, sem erro algum. E ela começa a ver isso daí como uma virtude. Para ela, é uma virtude, né? Ser perfeccionista, né? Ela se sente como uma virtude. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Mas quando esse perfeccionista, né, acaba sendo uma busca incessante pela perfeição, né? Isso acaba o quê? Ocorrendo um impacto na vida dela, na vida social dela, né? Tem pessoas que acabam o quê? Não dando muito assim, perde o tempo com a família, tem pouco tempo com a família, sabe? Tem pessoas que são perfeccionistas que ela não consegue tirar um tempo de lazer para ela. Ela acaba tendo insônia durante a noite. Ela passa horas e horas acordada em cima de projetos, sabe? Tarefas que ela tem que... Ela fica dedicando tanto tempo na perfeição que ela adquire insônia, sabe? Ela não tem sono tranquilo. Por quê? Porque ela fica muito preocupada, né? Naquela perfeição, não pode ter erro, tem que estar impecável, sabe? Que ela não consegue relaxar, sabe? Ter uma vida tranquila. Então isso daí vai trazendo danos para a vida dela social. Para os relacionamentos dela também. Nos relacionamentos, né? O que ocorre no relacionamento da pessoa perfeccionista? Ela acaba se autocobrando, né? Tendo essa autocrítica excessiva com ela. E ela acaba cobrando o quê? As pessoas também, que ela delega algumas tarefas. Isso faz com que as pessoas que convivem com ela fiquem inseguras. Fica com medo. As pessoas ficam tensas diante da pessoa que é perfeccionista. Porque elas têm o sentimento, né, de serem o quê? Sempre vai serem julgadas pela pessoa que é perfeccionista, né? Vão ser julgadas. Ela tem o sentimento de insatisfação, de nunca satisfazer a pessoa perfeccionista. E o que essas pessoas acabam fazendo? Ou elas largam, não fazem mais nada do que essa pessoa perfeccionista pede para elas, ou se afastam. Acabam se afastando dessa pessoa que é muito perfeccionista. Eu conheço pessoas perfeccionistas, que às vezes delegam tarefas, né? Até delegam, porque eles têm também essa dificuldade de delegar tarefa, né, para os outros. Mas quando delegam, ficam sempre o quê? Observando se está fazendo certo, sabe? Ou então vai lá fazendo de novo, refaz o trabalho que foi delegado, sabe, para as outras pessoas. E as pessoas acabam observando isso, vendo que o que ela acabou de fazer não satisfez aquela pessoa. Nunca vai agradar. Nunca vai estar bom para a pessoa que tem o comportamento perfeccionista. E o que elas fazem? Deixam de fazer. Sabe? Elas deixam de fazer o trabalho para a pessoa que tem esse comportamento perfeccionista. O que o perfeccionista faz? Ele começa a reclamar.
fala que ninguém quer ajudar, sabe? Ele fala que se não é ele, ninguém faz, sabe? Mas as pessoas não fazem por causa do comportamento dele mesmo. Porque para ele nunca vai ser agradado. Porque dentro dele, ele já tem, né, uma insatisfação excessiva. Nem ele se agrada dele mesmo, né? Por mais que ele seja, né, impecável, né, com tudo aquilo que ele faz, ele tem essa insatisfação interna dentro dele. E ele não se satisfaz com o que o outro faz. Sempre ele vai estar colocando defeito no trabalho do outro. Aí as pessoas se afastam dele. Então ele tem esse prejuízo nos relacionamentos, sabe? Ele tem prejuízo consigo mesmo, porque ele acaba o quê? Ficando doente, acarretando, né, esses sintomas, esses distúrbios emocionais. Ele tem prejuízo, a outra armadilha é nos relacionamentos. Ele tem prejuízo na sua saúde mental, né, que nós acabamos de falar. E tantos outros prejuízos que vão acarretando na vida dele, ao ponto de, né, ele acabar sozinho, se isolar. A pessoa que é muito perfeccionista, porque ele tem essa busca, sabe, incessante, sabe, o medo de errar, o medo de não atender às expectativas do outro, porque ele valoriza muito isso, né? Ele faz uma expectativa tão grande em relação ao outro, as pessoas que o cercam, né? Um ideal irreal, ele tem uma idealização que é irreal. Aí quando não é atingido, né, esse ideal que ele espera do outro, ele se frustra. Ele fica muito irritado, ele ou ela, tá? Quando eu falo ele, é que fica mais fácil de estar, assim, verbalizando. Ele fica assim muito irritado, nervoso. É uma pessoa extremamente estressada. A pessoa que tem um comportamento perfeccionista é muito estressado. Se irrita com muita facilidade. Porque ele espera, né? Ele coloca muito expectativa no outro. Ele coloca nele, né? Porque ele não pode errar. E coloca no outro essas expectativas. Então, ele se frustra. Deixa eu beber água. Ele acaba se frustrando. E isso não é bom, não é saudável, né? Porque toda pessoa, é como eu falei logo no comecinho da live, né? Dar o nosso melhor não é sinônimo de perfeição. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é totalmente errado, ninguém é totalmente perfeito. Não existe perfeição. Nós sabemos que perfeito só é Deus, né? Deixa eu desligar aqui. Dá licença, deixa eu só desligar aqui uma ligação. Desculpa, porque eu tô com o ventilador ligado, né? E o ventilador acaba mexendo com a minha voz, mas o calor tá, gente, insuportável. Não tem como não deixar ligado, né? Então, agora eu perguntar, tá fazendo sentido para vocês do que eu tô expondo? Fala um pouquinho. Tá fazendo sentido, Luísa, Jesuína? Quem entrou agora também tá fazendo sentido para vocês, o que eu tô mencionando? Pastor, seja muito bem-vindo na nossa live. É um prazer tê-lo conosco. Nós estamos falando das armadilhas da pessoa que é perfeccionista, o quanto isso daí acarreta prejuízos na vida dela, né? Para si mesmo, né? Porque ele tem aquela cobrança muito excessiva, né? De ter uma performance perfeita, e isso acarreta, né? Prejuízos na sua vida social,
na sua vida mental, nos seus relacionamentos, porque além dele ter essa cobrança excessiva com ele, ele cobra que o outro seja perfeito, né? E eu fiz a pergunta agora, se daí faz sentido, né? Porque dar o nosso melhor não é sinônimo de perfeição, porque todos nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, nós temos o nosso lado bom, nós temos nossas imperfeições, então ninguém é perfeito o tempo todo. A Gê falou, minha mãe era perfeccionista antes. Tá fazendo sim. Então, que bom, né? Com o tempo, né, nós vamos melhorando, né? A cada dia que nós temos esse autoconhecimento, nós aprendemos, né, que todos nós temos limitações. Todos nós estamos sujeitos a acertos e erros, né? Isso é muito bacana quando nós reconhecemos isso na gente e nós melhoramos, né, os nossos lados que trazem prejuízos para nossas vidas. Porque a pessoa perfeccionista, né, como eu acabei de mencionar aqui, ela acaba ficando doente. Porque ela gera uma expectativa muito grande dela mesma, porque ela tem que ser impecável, ela não pode errar, ela tem que ser perfeita o tempo todo, mas ela espera que o outro seja perfeito, o outro também não pode errar. Aí ele acaba se frustrando, né? Porque o ideal que ele faz, o ideal dele acaba sendo um ideal irreal. Não é o ideal do outro. E ele acaba se frustrando. Porque ele coloca muita expectativa que o outro vai acertar o tempo todo. Isso não existe, né? Isso daí é algo assim do comportamento perfeccionista somente imaginário. Que está tão somente na mente dele. E isso dele ou dela, e isso acarreta muito prejuízo. Prejuízo, né? Para ele em si, para ela em si, para os relacionamentos, porque as pessoas acabam o quê? Não fazendo o que ele quer, o que ele espera. Por quê? As pessoas têm medo de serem julgadas, nunca vai satisfazer a pessoa perfeccionista. Porque ele não admite erros e acaba se afastando, ou acaba o quê? Não fazendo mais as tarefas que são delegadas a elas, né? Porque a pessoa fica tensa, né? Ao convívio das pessoas que têm esse comportamento perfeccionista. E isso é terrível. Então, né, como, né, uma pessoa perfeccionista, né, ela vai chegar lá no topo do sucesso? Como? Ela pode até chegar, mas dificilmente ela vai permanecer. Porque para você estar lá, né, lá no topo do sucesso, você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas. Você tem que ser agradável, né? Ainda mais se você for uma pessoa empreendedora, uma pessoa que está na liderança, você tem que ser agradável com os seus colaboradores, né? E não exigir perfeição, porque não existe a perfeição entre os seres humanos. Sabemos que perfeição só cabe a Deus. E isso abala, né? Você vai criar o quê? Um ambiente tenso. Um ambiente do que as pessoas não têm respeito por você. Ela vai ter o quê? Medo. As pessoas vão ter medo quando elas convivem com uma pessoa perfeccionista. Não é respeito, é medo. Porque elas vão estar sempre tensas. Porque elas nunca vão satisfazer a pessoa que é perfeccionista. Nunca vão se sentir, assim, à vontade de ser elas mesmas.
nem vão se esforçar de estar dando o melhor, porque elas nunca vão ser vistas como assim pessoas que estão dando o melhor. Porque o perfeccionista, nem é para ele mesmo, ele dá o melhor. Porque ele, assim, por mais que ele faça as coisas impecáveis, ele sempre tem aquela cobrança interna. Para ele nunca tá bom. Um exemplo assim que parece banal, por exemplo, um e-mail, para digitar um e-mail, que você, no máximo, a pessoa em 15 minutos ela faz, o perfeccionista ele leva horas. Devido àquele excesso, né? Naquele excesso, aquela obsessão, aquele comportamento de autocrítica excessiva, para ele nunca vai estar bom. Ele leva horas. Como eu falei, né, no começo da live, que ele tem insônia. Ele perde noites para fazer projetos, trabalhos, porque por mais dedicado que ele seja, para ele, sabe, ele vai encontrar defeito. E isso está dentro dele. Está dentro dele. Né? E o ruim disso tudo é que ele projeta, né, essa cobrança para o outro. Né? Ele quer que o outro seja como ele. Né? E é aí que tá as armadilhas desses comportamentos, né, perfeccionista. Acaba tendo prejuízo, né, em todas as áreas da vida dele. É mental, é social, é relacional, sabe? Em todos os sentidos. E para a pessoa, se a pessoa que, né, está se tem relação com pessoas que são perfeccionistas, se a pessoa não estiver estruturada emocionalmente bem, se você não estiver bem estruturalmente, você acaba se afastando, você acaba assim, né, não querendo ficar mais perto, mais próximo dessas pessoas. Só que, infelizmente ou felizmente, né, eu vou dizer para vocês, em todos os lugares, sempre você vai encontrar uma pessoa que é perfeccionista. Então, o que você tem que fazer? Né? Você ter esse autocuidado com você, se aceitar como você é, saber que você tem o seu valor, acreditar na sua performance, sabe? E não ficar dando muita credibilidade a essa pessoa que é muito perfeccionista. Senão, você acaba ficando doente, né? Acaba perdendo as oportunidades na sua vida, acaba se isolando, né? É como nós estamos aqui nessas lives, né? Nós estamos assim, o quê? Ajudando a enfrentar os medos, né? Para ser uma pessoa de sucesso. De um âmbito geral. Sucesso, né? Pessoalmente, né? Individual, sucesso profissional. Ser uma pessoa plena, realizada na vida. A Luísa escreveu assim: eu era assim, ninguém fazia nada bom para mim. E depois de tanto sofrer, consegui mudar com ajuda. Hoje, até meu marido, que não me ajudava, em nada me ajuda. Olha só, Luísa, que bacana. Não é tão bom ter pessoas que nos ajudam, né? Você tem mais tempo para descansar, tem mais tempo para fazer os seus artesanatos, né? Por quê? Né? O seu esposo colabora com você, divide tarefas, né? Não fica apegada, achando que só você sabe fazer as coisas, que os outros vão fazer mal feito. Cada um vai fazer do seu jeitinho, né? Nós temos que ser grata quando tem pessoas que querem nos ajudar, pessoas que querem caminhar junto com a gente. Nós temos que ser grata, né? Pessoas que querem colaborar,
Todas as pessoas têm o seu valor. Todas as pessoas são capazes. E não adianta, ninguém vai fazer igual a gente. Cada um tem o seu jeito, sabe? Sabe, de fazer da sua maneira. Nós não somos iguais. E é na diferença que há a nobreza, que há a riqueza, que se completa. Sabe? Cada um dá uma ideia, cada um faz de um jeito, né? Até passar um pano no chão, cada um tem um jeito de segurar, né? O rodo, a vassoura, sabe? Porque é o trabalho da pessoa, é a energia da pessoa, é a emoção da pessoa, que está tudo naquilo que ela está fazendo. Então nós temos que valorizar uns aos outros. Ela falou assim, é maravilhoso, é lindo, Luísa. Quando nós valorizamos, né, a dedicação, o trabalho, sabe? A disposição daquela pessoa. Ela está fazendo do jeitinho dela. Muitas pessoas realizam trabalhos com dificuldades no tempo dela. Mas ela está fazendo. Sabe? É uma ação. É isso que importa. Não está fazendo do nosso jeito, sabe? Mas ela está fazendo do jeito dela. E isso é lindo. É maravilhoso. Já pensou se todas as pessoas falassem como a gente? Já pensou se todas as pessoas sorrissem da mesma forma? Ou gostasse das mesmas cores? Aonde que estaria as belezas? Já pensou se todos tivessem a mesma entonação de voz? Ou cantasse da mesma, sabe? Com o mesmo timbre? Imagina num coral, se todos cantassem no mesmo timbre. Aonde que ia sair a beleza do coral? Não ia existir. Ia estar tudo, sabe? A mesma voz, não ia ter beleza nenhuma. E muitas vezes é isso que falta para as pessoas que têm esse comportamento perfeccionista. Nem ela é perfeita, né? Ela acredita, ela tem esse senso crítico de ser perfeita. É o desejo dela de ser perfeita, né? E ela tem esse ideal que o outro seja perfeito também. É um sofrimento muito grande, porque a expectativa dela jamais vai ser alcançada, porque não existe pessoa perfeita. Ninguém vai fazer igual ela, cada um vai fazer do seu jeito, da sua maneira. É aí que está a beleza, é aí que está a grandeza. E quando nós, né, temos esse autoconhecimento, quando nós temos, né, assim, esse entendimento, essa sabedoria de aceitar o outro, né, como ele é, aí nós vivemos bem. Nós sofremos menos. Os nossos relacionamentos se tornam o quê? Mais saudáveis. Lidar com o ser humano, sabe? Nós temos que aprender a exercer o quê? A empatia, todos os dias. Se colocar no lugar do outro, né? Como que eu gostaria de ser tratada? E como que eu estou tratando o outro? Né? Como que eu gostaria de ser reconhecida? E como que eu estou reconhecendo o outro? Será que eu estou sendo sensível, né, o suficiente para entender que o outro tem limitações, assim como eu tenho limitações? Nós somos seres humanos limitados. Nós podemos nos esforçar, sim,
para cada dia estarmos fazendo melhor. E isso é louvável. Isso é bom, né? Nós cada dia está nos aperfeiçoando, estudando, né? Naquilo que a gente gosta de fazer, está melhorando. Isso é louvável. Mas perfeito jamais nós seremos. E o outro idem, porque nós somos seres humanos. Então, dar o meu melhor não é sinônimo de perfeição. E é isso que a pessoa perfeccionista, né, ela entende, né? O melhor para ela é a perfeição. E isso não existe. Sabemos que perfeição só cabe a um, ao único, né? Que é Deus. Só Ele. Então eu fico feliz, Luísa, quando você fala que eu era assim, né? Mas agora eu aprendi, né? A estar delegando, a deixar, né? O meu esposo me auxiliar nas tarefas de casa, né? Que privilégio! Sinta-se, Luísa, privilegiada de ter um esposo que ajuda, né? De ter um esposo que reconhece que o trabalho doméstico é um trabalho, né, excessivo, árduo, porque ele nunca vai ficar, né, não tem fim o trabalho doméstico. Você tira pó das coisas, né, ainda mais com esse tempo de queimadas, né, a poluição, daqui a pouco tá empoeirado, tá sujo novamente. Faz o café, daqui a pouco tem a louça do almoço, da janta, e assim sucessivamente. Lavar roupa, daqui vai lá na despensa, lá no balde, tem roupa suja novamente. E é um trabalho assim que é muito assim, né? Não é reconhecido como deveria ser pela sociedade. É desvalorizado. E quando encontra pessoas que reconhecem, né, que é um trabalho árduo, e estão dispostas a nos ajudar, isso é louvável. Isso é um privilégio, é maravilhoso. Então, ó, quantas bênçãos, quantas oportunidades a pessoa que tem esse comportamento perfeccionista deixa de ganhar, deixa de receber. Porque ela acaba fazendo as coisas sozinha. Porque só ela sabe fazer. Só ela faz perfeito. Ela faz sem falhas. Ela acredita nisso. Ela acredita. Mas daqui a pouco ela tá, né, vendo defeito novamente. Olha só a luta interna que tem essa pessoa que tem esse comportamento perfeccionista. Né? Então, que nós possamos, né, estar assim sempre nos observando, né, sempre atento, olhar sempre para nós, ter esse senso assim, essa autocrítica, mais o quê? Mais flexível, né? Saber aonde que nós estamos sendo assim duros demais, conosco mesmo. Tem que começar com a gente, porque quando nós somos muito rígidos conosco mesmo, a gente acaba o quê? Se auto-sabotando. A gente acaba o quê? Procrastinando, adiando aquilo que a gente poderia fazer, mas a gente fica com essa cobrança interna muito grande. Tem que ser perfeito, não posso errar, não posso falhar, né? E isso daí acaba o quê? Ocorrendo prejuízo para nós mesmos, porque a gente nunca vai fazer. Porque nós temos essa cobrança muito grande dentro de nós. Medo de falhar. E quem não falha? Quem não erra? Quem não esquece? Todos nós passamos por isso.
Todos nós estamos sujeitos a isso. Então nós precisamos ser mais flexíveis conosco mesmo para entender o outro. Que o outro tem as suas limitações. É no tempo do outro, não é no tempo nosso. Né? Então, quando nós nos olhamos, quando nós temos esse autocuidado conosco mesmo, quando nós somos mais flexíveis conosco mesmo, entendendo, né, o nosso lado que tem que ser melhorado, aí sim, nós damos os passos em rumo ao sucesso. Lógico, não deixando, né, de tratar aquilo que a gente precisa de melhorar, nos desenvolver. Isso não significa que nós não vamos desenvolver, que nós não vamos nos aprimorar. Não é esta a questão. É a questão de nós sabermos nos respeitar para poder respeitar o outro. A Luísa colocou aqui, a gente até esquece da gente. Verdade, Luísa. Muitas vezes a gente acaba nos esquecendo. Nós ficamos nesse mundo tão, né, emaranhado de não errar, né? Fica cobrando a perfeição do outro, perfeição do outro. Opa, olha para você um pouquinho. Vamos olhar para nós um pouquinho. Olha o que nós estamos fazendo conosco mesmo. Nós estamos nos detonando. Nós estamos assim, né? As nossas emoções estão ficando abaladas. Nós adquirimos um estresse muito grande. A ansiedade fica fora do controle nas nossas vidas. Nós não conseguimos gerenciar as nossas emoções. De tanto nos cobrarmos a perfeição e cobrar a perfeição do outro. Nós acabamos o quê? Caindo nessas armadilhas do perfeccionismo. E muitas vezes acabamos nos escondendo, acabamos nos deprimindo, né, devido a esse comportamento. Quando nós aprendemos a olhar para nós, né, a nos respeitarmos, a entendermos que temos o nosso tempo, nos esforçarmos naquilo que temos que melhorar, né, buscando conhecimento, sabe? Ir para cima dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, buscando orientações, ajuda, no sentido de estarmos, né, sendo ponderados com nós mesmos, aí nós nos desenvolvemos de modo saudável. Não nos adoecemos, nós nos desenvolvemos. Que muitas vezes essa busca constante de sermos perfeitos, nós acabamos o quê? Nos adoecendo. E não nos desenvolvemos. A Luísa colocou, é isso mesmo, Sandra. Aí tudo melhora. Verdade. Então nós temos que procurar o quê? A nos desenvolver pessoalmente, né, individualmente, profissionalmente, academicamente. É um desenvolvimento. Isso daí não pode o quê? Gerar um sofrimento, uma carga além do que nós podemos carregar. É aí que está o diferencial, é aí que está a diferença. É desenvolver e não adoecer. Ok? Então, hoje é a nossa 7ª live. Sexta-feira, vamos na 8ª live. Então, eu espero vocês na sexta-feira, no mesmo horário. Gratidão pela participação.
Vocês são pessoas assim muito especiais, que têm agregado nessas lives, têm contribuído em muito nessas lives. Então, eu espero vocês na sexta-feira, no mesmo horário, e que vocês tenham uma excelente noite. Não esqueça de visitar o meu site, da minha bio no Instagram, para vocês adquirirem os artigos, e-books lá gratuitos, tá? Visita lá meu site. E tenha uma boa noite. Tchau!